Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 3, dia primeiro dia útil de agosto, bora para nossa análise. Galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital. Se inscrevam, e deixem o like. Pessoal, o tema de hoje do mercado, galera, foi o que não aconteceu, né, pessoal? Então, os investidores hoje, se nós formos analisar as bolsas, tá? Então, se nós formos ver o índice, eles estavam em alta, estão em alta, Europa também em alta, no nosso pré-mercado eles estavam na alta, tá, galera? E isso aqui foi devido a um não ataque, Ou o que não aconteceu ali na guerra. Nós achamos que íamos escalar a guerra ali, no Oriente, tá? Só que não aconteceu. Então hoje as bolsas elas ficaram mais riscon, tá? O mercado ficou mais riscon, tá? Então a nossa bolsa, inclusive ela performou para baixa por causa de drivers internos, tá, galera? Mas a economia global tá um pouco mais riscou, né, galera? A gente viu aqui que próprio o S&P, o Dow Jones e o Nasdaq, eles estão operando em alta de 1%, né? Se nós formos ver as mercadorias aqui, ali commodities, ouro, prata e cobre, eles estavam na queda, tá? Inclusive o cobre também ele estava um pouquinho flat para alta, tá? Mas isso aqui agora estão zerados, Prata com menos 0,11, menos 0,02, E o ouro menos 0,11, O aço tá 0,40 e o minério de Dalian ali na China, tá 2,50 de queda. Então uma queda mais forte, acentuada aqui, que inclusive fez com que a nossa Vale ela caísse um pouco mais, O petróleo caiu, obviamente, ali na abertura de mercado. Olha só esse gap, Então já abriu caindo, mas tentando recuperar, tá, galera? Porque não houve a queda, pessoal? Então os players se desalavancaram, houve um desmonte de posição no petróleo, tá? E além do mais, pessoal, nós tivemos uma agenda um pouco mais vazia, Porque hoje é segunda e o PMI de manufatura ali nos Estados Unidos que movimentou porque ele tá numa máxima aqui, Se nós formos olhar, então basicamente isso para o nosso cenário, E além do mais, juros na queda, já abriu os vértices, galera, já abriram com 0,5% e 1% de queda, tá? 0,60, 0,70, negativo 0,80 e depois inclusive a ponta mais longa aqui, Deixa eu mostrar aqui para vocês, Então a gente viu aqui a ponta mais curta, elas estavam tá um pouquinho mais flat, Tá, algumas tá um pouquinho mais flat e a média longa mais trabalhando de forma mais negativa, com alguns vértices trabalhando 1,2, 1,20, tá? Então, basicamente isso para nossa curva, isso aqui fez inclusive um movimento no qual o nosso mini índice ele trabalhou na primeira uma hora de mercado positivo, mas depois, tá, galera? Então a gente vem aqui para nossa análise, Ele abriu aqui em alta, tá? Alta de 0,5%, mas já procurou o POC de sexta-feira e o ajuste, passado. Então aqui ele fez essa movimentação, essa abertura, aqui em cima, aqui do 179.500, aqui ainda tá o POC de hoje, tá, galera? Então o mini índice está com 70 mil contratos aqui e aqui tá mais ou menos uns 50, 60, O POC ele tá vindo para cá, tá? Mas possivelmente, se ele continuar trabalhando nessa área aqui, galera, o POC vem para cá, mas a gente vai ter uma liquidez bem importante para o dia seguinte, Essas duas liquidez bem importantes para amanhã, tá? Então, pessoal, movimentação de queda, Cortou, quase que ele dá um gatilho de venda, Aqui a gente já sabe um pouquinho dessa operação. Ele tem essa operação aqui, galera, que é regressão à média, Pelo desmonte de posição de institucional. Mas como sexta-feira, o dia, olha só, ele não foi um dia de tendência, Foi um dia mais lateral para alta, galera? E ainda ficou parado um pouco aqui na média, então é bem difícil pegar essa movimentação aqui de queda vindo para esses níveis de preços importantes, Mas
Ok, né? Então ele ficou trabalhando aqui, inclusive na amplitude, né, que ele trabalha. Então aqui a gente tem sobrecomprado, sobrevendido, né? Nós temos o índice de volatilidade aqui, né, que eu já mostrei para vocês, né, que aqui nós estamos puxando 22 pregões, né? Esse índice de volatilidade ele calcula, tá? A nossa uma hora de forma individual. Então ele não leva em consideração, por exemplo, essa uma hora aqui, né? Ele pega, ele pega essa uma hora aqui, né? A primeira uma hora de 20 dias atrás, né? Então ele faz um cálculo mais um, um apreciamento mais justo do preço, né, galera? E não levar em consideração aqui quando nós estamos com uma liquidez bem pequena, né? Principalmente aqui da partir das 5h30, né? Então a gente tem uma liquidez bem pequena, tá? Então, para mim, esse aqui é o cálculo mais importante, um dos mais importantes, né? Com amplitude média diária também, para a gente estar dando uma olhada aqui, né? Como é que o ativo, onde eles estão, uma zona comprada, sobrevendida, né? Sobrecomprado, sobrevendido, né? Então, abriu a abertura do mercado americano, tá, galera? Abertura do mercado americano, abertura do mercado à vista, tá? Aqui o micro S&P, olha só. Micro S&P na alta, tá? Aqui, inclusive na abertura do mercado americano, ele performou mais ainda na alta, né, pessoal? Os índices eles estavam na alta, tá? Só que depois eles começaram a cair. Aqui a nossa Vale, né, que está aqui em amarelo, tá em queda. Petrobras e Prio também na queda puxando, tá? Então, por causa do petróleo, que ele está caindo 5, 6, né? Então, nossa Petrobras, né? Ela cai com uma certa força, tá? Tá caindo. Agora tá caindo um pouco menos, né? Mas chegou a ficar aqui na abertura de mercado, né? 2%, tá? A Prio ainda mais, né? Quase 3, né? Quase 3, 2,70, tá? Então essa movimentação aqui e os bancos estão segurando o nosso índice para não cair, né? Porque olha só, eles estavam aqui, ó, um pouco, tá um pouquinho mais flat, né? Mas depois eles arrefeceram um pouco, tá, galera? Então a gente tem essa movimentação aqui, tá? Então com o nosso mercado assim, porque nós temos aqui a nossa linha zero, tá? Deixa eu só centralizar mais um pouco, né? Então o mercado tá assim, olha só, galera. Linha zero aqui, um pouco positivo, um pouco mais negativo, né? Mais negativo, só que os índices um pouco positivo. Galera, isso aqui faz com que o nosso índice ele fique meio que pouco seguro aqui, né? Com 0,50 de queda, sendo que o futuro, tá? O nosso à vista tá 0,40, então tá com uma arbitragem de 0,05, tá bem arbitrado, tá? E meio que nada a se fazer agora, tá? Mas na abertura de mercado, galera, o que eu entendi aqui, né? Então ele começou a ficar negativo. E para mim a grande operação de hoje foi porque a gente tem a maior liquidez aqui, tá? A gente tem uma liquidez aqui. Então daqui já dá para ver, né? Esse ele perde, renova a mínima, tá? Volta na maior liquidez e essa aqui para mim foi a operação de venda de hoje. Que no caso o alvo aqui seria aqui o 0,5% e 1%, né? Só que ele não chegou, parou aqui nos 177.500, né? E ficou aqui um pouco mais brigando. Mas depois ele voltou de novo, né, galera? Nessa liquidez tocou aqui por baixo e agora e deu um outro gatilho de venda, né, galera? Inclusive tocou aqui na nossa média, que é essa média do abertura do mercado à vista, tá? Essa aqui é a média do abertura do mercado americano. Então é interessante procurar sinais de venda aqui, né, galera? Sinal de venda aqui, né, galera? Então basicamente foi isso, né? Ele fez um desenho um pouco parecido, se eu não me engano, com quinta-feira, que é a abertura do mercado à vista, né? Entrou a venda e a abertura do mercado americano. A venda de novo, né, galera? Deixa eu até dar uma olhada aqui para ver se eu encontro. Esse dia aqui foi o dia 29, né? 29/7. Então foi quarta-feira aqui, né? Então a gente tem aqui, olha só, a abertura do mercado à vista, venda. A abertura do mercado americano 10h30, venda de novo, né, galera? E depois ele ficar um pouco mais lateral, tá?
Pode ser o dia de hoje? Acho que sim, né? Talvez ele pode cair um pouquinho mais, mas vai depender se os nossos juros também ele melhorar, né? Porque se os juros cair, isso aqui ajuda o nosso índice, a nossa bolsa a melhorar o cenário dela, né? Ele tem melhorado, né? Se ele melhorar mais um pouco, galera, né? Inclusive, se eu for dar uma olhada aqui, o DAP, né, que seria o juros real, negativo, né? Então, 10h30, 11 horas ele realmente puxou para baixo o juros real, né? E aqui o nosso juros nominal, que é o nosso DI, né? Então, tá basicamente isso, né? Para o nosso mini índice, tá, galera? Dólar futuro. E galera, o dólar futuro eu tenho que estar explicando aqui para vocês, né? Então, se nós formos aqui no site do Banco Central, né, nós tivemos apenas 3 Petax e depois a média delas, tá, galera? Então, a nossa Petax de hoje, ela tá com uma média de 3, tá? Então, não sei realmente porque devido a isso, se foi no caso de sexta-feira, tá? Então eu vou dar uma olhada, bora ver se amanhã vai normalizar, porque deveriam ser 4 Petax, né, galera? Deveriam ser 4 Petax. Mas de forma geral, galera, nós temos aqui o nosso preço, eu já fiz o cálculo, né? E tá aqui o preço futuro final, né? E o spot do dia aqui embaixo, nosso D0, tá? Então o câmbio hoje, galera, eu achei que ele ia meio que arrefecer, porque os juros estaria, né? Ele tá mais um pouco negativo, né? Mas ele fez um movimento que, inclusive, se nós formos olhar aqui no nosso o dólar agora, né? Aliás, o Brasil, né? Perante as outras moedas, né? Do Forex, ele estava ganhador, tá? Na primeira 1 hora, pelo menos. Depois ficou um pouco mais flat e começou a perder, né, galera? Então o Brasil meio que entregou depois de 1 hora aqui do pregão. E aqui, né? Então começou a ficar um pouquinho mais positivo, né? Lá para umas 10h30, né? Começou a perder de forma geral para as outras moedas, né? Isso aqui o dólar também, né? Que agora ele tá ganhando 0,02, tá flat, né, galera? Mas ele tá aqui trabalhando num range aceitável, né? Porque se nós formos ver aqui a curva gaussiana, olha só, né? Então o nosso dólar ele tá bem, tá aqui a curva gaussiana, tá? Aqui é a segunda, tá? A segunda banda. Então, que ele fica muito bem tranquilo, né? Aqui a gente tem um 0%, né? 0%. Aqui ele fica muito bem tranquilo, tá? Nada a se fazer, né? É um cenário tendência sem tendência, né? Mas ele teve uma pequena tendência na abertura de mercado que foi de queda e depois foi anulada com essa segunda Petax aqui, né? Porque isso aqui anulou a Petax, tá? Inclusive a gente tem a maior liquidez, né? Então aqui eu encontrei no câmbio aqui dois gatilhos. Esse câmbio aqui, essa movimentação de queda e essa movimentação de queda aqui de novo, tá, galera? Então, por quê? Porque ele fez o primeiro preço futuro abaixo da maior primeira liquidez. Então isso aqui dá um sentido de queda, tá? Inclusive jogou o preço futuro quase perto da mínima, tá? O que o investidor ele tem que olhar? A segunda Petax, né? Então nós como pessoa física nós temos que esperar pelo menos a primeira e a segunda. Por quê? Porque nós temos a abertura do mercado à vista e a abertura do mercado americano, né, galera? Que eu acho que tá bem aqui, né? 10h30. Então depois que o mercado spot abre, o mercado americano, a gente pode ter uma mudança de direção, né? Aqui acaba a direção de queda e aqui começa a alta, né? Então a gente tem que dar uma olhada nessas janelas operacionais, tá, galera? Mas depois ele ficou comprado, né? Na primeira Petax, a segunda e esse aqui foi um gatilho de compra, né? Para vir para máxima, tá? E mais nada a se fazer depois, né? Mais nada a se fazer aqui no câmbio, que inclusive ele nossa média contratual que está em azul aqui, porque é o primeiro dia do mês do câmbio, né? Tá aqui perto do primeiro preço futuro, meio que assim, não fechou a simetria completamente. Seria interessante se a cotação viesse aqui. Inclusive aqui seria um gatilho de compra, né, galera?
Mas o que aconteceu? Porque nós temos aqui primeiro o spot, né? Aliás, o nosso ajuste, né? E aqui o nosso POC, tá? Então ele fez essa movimentação na manhã. Não sei se isso aqui se caracterizaria como uma venda, né, galera? Seria uma venda de risco, tá? Seria uma venda de risco aqui, tá? Mas eu gosto de olhar eu gosto dessa movimentação aqui, pelo menos da primeira Petax e da segunda, para estar setando algum tipo de compra ou de venda, né, galera? Porque depois que sai essas taxas, a primeira e a segunda, nós temos um range onde o dólar ele vai se travar, tá, galera? E aqui a gente tá entendendo mais ou menos o metajogo pro câmbio, né, galera? Então, essa movimentação, né, aqui depois que ele passa, né, que a gente viu aqui, que aqui é uma possível resistência, que ele passa por cima, vira um suporte, tá? E não esquecer também que aqui nós temos a maior liquidez, né, do mês passado e o 100, tá? Então tá um pouquinho complicado de nós operarmos aqui, né? Então eu achei interessante esse toque aqui por baixo, né? Já tinha esse toque aqui no 100, que dá vinha para vir movimentar, trazer a cotação, né? Vendido até aqui embaixo e soltar no 75 se ele continuasse na venda, tá? Inclusive no 75 seria a melhor compra, no meu entendimento, porque ele está perto aqui do nosso D mais um, né? Da Petax, da última Petax aqui, da rolagem, né? Então essa aqui seria a última Petax aqui do mês passado, né? Então, bem interessante, né? Aqui está no 77, mas no 75 já seria uma excelente venda aqui, tá? Inclusive perto da amplitude média diária, né? E parâmetro de abertura, tá, galera? Mas taxa máxima de câmbio, parâmetro de abertura e taxa mínima de câmbio, não seria interessante estar olhando aqui no início aqui do nosso do mês, né? Tá mais para o meio e para o fim, porque ela acompanha o spot do dia, né? Então a gente tem que ter esse entendimento, tá? Que isso aqui são apenas palpite da B3, né, galera? São uns cálculos aqui que eu ainda não sei como é que eles fazem, tá? Mas eles dão isso aqui para o investidor, tá, galera? Então, basicamente é isso, galera. Se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com o amigo de vocês. Escreva um comentário se vocês tiverem alguma dúvida, tá? E até mais, pessoal. Bons trades!